Eu recentemente li o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, na segunda edição de 2020, e me chamou a atenção o quanto o pensamento dele lembra, de vez em quando, as ideias de Vicente Ferreira da Silva, né, o filósofo brasileiro que desenvolveu sua filosofia politeísta nos anos 50. E eu queria fazer esse vídeo em que eu leio alguns trechos e eu comento um pouco essas semelhanças. Então, por exemplo, no seu primeiro ensaio, aqui na sua primeira fala, o Krenak está muito preocupado com a questão da humanidade, né? Em que sentido há uma humanidade, em que medida a humanidade comum numa construção que desfaz a diversidade existente no mundo. É um tema que volta em todos os textos aqui, mas então ele escreve: como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação à sua identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Isso é algo que volta e volta ele pergunta. Poucas páginas antes ele se pergunta: somos mesmo uma humanidade? Ele se refere aos vários organismos e instituições internacionais que temos, como a ONU, o Banco Mundial, a Unesco, como um clube, né? Como aquilo que permite aos grupos ingressarem no clube da humanidade. Não só algo que permite, mas que ativamente, de vez em quando, força certos povos, certos grupos a entrarem nisso. Isso era uma preocupação bastante grande para o Vicente também. A ideia de que temos uma, um surgimento da humanidade que ele traçava por meio da fascinação da influência da religião cristã, que seria uma fascinação pelo ser humano mesmo, e que antes disso, porém, antes de haver esse foco no ser humano, haviam vários grupos, havia muita gente, por exemplo, ele comentando o totemismo, ele diz algo como que os homens planta eram planta antes mesmo de serem homens, né? Então, o, não havia essa humanidade comum, mas a fascinação que encontrava seus focos em diferentes fenômenos do nosso mundo, diferentes plantas, diferentes animais, diferentes fenômenos, os fenômenos celestes também, nos constituía em diferentes grupos e não éramos de imediato a humanidade. A humanidade surge por causa de um certo fenômeno religioso e ela vai se desfazer também, né? Então, por exemplo, na página 108 da Transcendência no Mundo, no meio do ensaio Introdução à Filosofia da Mitologia, um, ele, ele escreve: a consciência humana, a autoconsciência, traduz uma essência fundada. É um epifenômeno do divino, o que se manifesta através de todo o ser homem, da esfera total de seus modos de ser, é no fundo o desempenhável, posto à disposição pelo girar da roda do divino. Né? Mas, pulando um pouco, o pensamento não subjetivista que procuramos desenvolver põe à dura prova nossos hábitos mentais, acostumados a visualizar tudo a partir do patamar da consciência. Agora a consciência se põe como algo consecutivo, como cifra de um capítulo da teoria do divino. O ente humano, na plenitude de suas capacidades e formas de ação, funde-se e submerge no princípio fundante que o pôs em movimento.
Este princípio fundante é a força do sugestor, é a iluminação do ser, ou o ser como iluminação, que esboça o ente em sua configuração própria e mutável. Ao perder de vista o ente humano, ao diluí-lo na sua matriz transcendente, podemos compreender finalmente a sua natureza última, como jamais foi conseguido anteriormente. E daí ele continua, é todo parte de um desenvolvimento dele, mas há essa ideia que aparece nesse ensaio e em outros, de que devemos entender que nossa concepção de uma humanidade comum é de alguma maneira uma criação cristã, e Vicente acha que ele está no ocaso da era cristã. O pensamento dele está a serviço de deuses, de novos deuses, ou de velhos, mas novos na sua nova eclosão, que virão e que nos permitirão daí viver de uma nova maneira, em que nós celebramos nossas diferenças a ponto de, sim, a gente ainda vai reconhecer o que temos em comum enquanto Homo sapiens, mas vamos reconhecer como mais importante ainda essa diversidade de grupos, né? Essa diversidade de grupos que traduz a abundância do divino, a abundância das formas divinas, que se expressam não só nos diferentes cultos e comunidades e formas religiosas, mas até mesmo nas diferentes formas de vida e de ser. Então esse tema do fim da humanidade como algo posto, da humanidade comum, é algo que une bastante esses dois pensadores. Agora, então algo que o Schopenhauer diz nesse sentido também é uma sacada um tanto engraçada. Ele escreve: em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, imagino que seja o governo Bolsonaro, me perguntaram como os índios vão fazer diante disso tudo. Eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com os brancos. Como que vamos fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Então aqui, mais uma vez, uma celebração da diversidade das subjetividades que se abrem também para subjetividades não humanas. Então ele relata aqui, por exemplo, em outro momento, uma conversa de uma senhora com uma pedra, né? E é bem isso também a visão do Vicente Ferreira. Em outro momento, ele comenta sobre essa capacidade de uma visão de mundo, de uma cosmovisão muito mais rica a respeito da natureza, que a vê não somente como recurso. Então ele escreve: o Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa. Não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo, que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização, com toda essa pressão externa. E daí isso me lembra, por exemplo, o Vicente falando a respeito da Lua, né? Então, a respeito da Lua, ele escreve: para os antigos, a Lua não era esse satélite da Terra estudado pela nossa ciência, esse corpo físico suscetível de um tratamento físico-matemático e métrico. A Lua, nesse sentido, não existia para eles. Uma realidade de tal natureza não poderia, de fato, existir no horizonte mundanal dos antigos, sendo a esquematização físico-matemática das coisas, uma consequência da história do ser ocidental. A verdadeira Lua dos antigos era protagonista de inúmeros sucessos dramáticos, atribuídos à divindade lunar feminina, divindade maternal e aquática,
que exorbitava qualquer fixação substantivista. A lua não se encontrava para eles pontualmente fixada no céu, como uma coisa limitada, mas pelo contrário, indicava um ciclo de atividades cósmicas difusas. Um processo criador que se relacionava com o aspecto tônico e noturno da realidade. Além desse processo selênico divino, não podemos entrever na consciência dos antigos, se não quisermos hipostasiar a nossa própria determinação das coisas, a percepção dessa lua que conhecemos em sua individualidade puramente física. Ao universalizarmos a nossa percepção científica das coisas, em lugar de ampliarmos a objetividade do nosso saber, o que realmente fazemos é impor violentamente a outras fases do tempo a marca de nossa subjetividade, dessa subjetividade que esboçou a Lua como fenômeno astrofísico. Então, há aqui uma valorização de outras maneiras de ver o mundo, outras maneiras mais ricas de ver o mundo, que não a reduzem àquilo que nós podemos medir e usar e se apropriar deles. Mais adiante, o Schopenhauer escreve que sobre o sonho, né? Ele escreve de reconhecer essa instituição do sonho não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia. O sonho não como experiência onírica, mas como disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de diferentes povos, que tem no sonho um caminho de aprendizado, de autoconhecimento sobre a vida e a aplicação desse conhecimento na sua interação com o mundo e com as outras pessoas. E esse é um tema também tocado pelo Vicente Ferraz Silva, por exemplo, no seu ensaio O Tempo do Sonho, né, que fala do tempo do sonho sobre como o tempo das origens do mundo. O Schopenhauer também comenta a ideia do fim do mundo. E o fim do mundo não necessariamente como um apocalipse em que todo mundo morre ou algo assim, mas como o fim de um mundo, o fim de uma cultura, o fim de uma cosmovisão efetiva que vigora. E então ele escreve: o fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato todo que se foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. O Vicente também comenta essa imagem da Mãe Terra no seu Religião e Sexualidade, né, um ensaio curto em que ele comenta a escultura de Henry Moore e fala disso. E também ele tem reflexões também sobre o que seria o fim do mundo, né? Então, por exemplo, no ensaio sobre a origem e o fim do mundo, né, ele escreve: dessas considerações decorre que o que entendemos por origem do mundo e qual conceito que formamos da relação com o homem com o polo inicial. Né? E mais adiante, o que diremos agora relativamente ao ser para o fim? É óbvio que a crítica feita à noção realista e objetivante de uma gênese e começo das coisas é válida também no que se refere ao fim do mundo. O fim não deve ser compreendido como o desenlace objetivo de uma sucessão de eventos, como se assistíssemos ao cair do pano sobre uma peça acabada. Não, o ser para o fim, o sentimento apocalíptico da existência, manifesta-se como a tomada de consciência do colapso de uma cultura. O fim do mundo é o fim de um mundo, a ruína do existente, traçado num projeto histórico,
e segundo as considerações anteriores, somente assim poderá ser compreendido. E por aí vai. O Vicente tem preocupações distintas, é de uma época distinta, mas há aqui uma confluência aqui entre um pensador politeísta que viveu principalmente de fontes alemãs, mas em solo brasileiro, o Vicente, e esse pensador que pensa com o pensamento ameríndio, que é o Ailton Krenak. E eu acho que essa interface entre toda uma tradição vicentina, que a gente encontra a continuação dela em Eudório de Souza, em Gilson Sobral e outros pensadores, e esses novos pensadores ameríndios, como Ailton Krenak e Davi Copenau, e por aí vai. Há muita conexão aí, e eu acho que é um campo rico para trabalho e reflexão. Espero que tenham gostado. Abraço.